Olá, pessoal! Eu fiquei um tempo sem gravar porque estava uma correria na minha vida, mas estou voltando aqui. E hoje eu vou falar para vocês, não é recomendação medicamentosa, nada disso, mas é uma experiência pessoal que eu passei na minha menopausa e que eu vou dividir com vocês, o que para mim funcionou, ok? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, como passar um pouco mais leve no período da menopausa. Grande abraço e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, vamos lá então. O período da menopausa, ele pode ser diferente para as pessoas, né? Ele não só pode ser como ele é. Algumas pessoas passam de uma maneira assim muito tranquila por esse período, sem grandes sintomas, outras sofrem demais. Então, muitas coisas vão acontecer, podem acontecer nesse período. O período que eu comecei a entrar na menopausa, ele foi acompanhado de alguns outros fatores estressores. Um deles foi a síndrome do ninho vazio. Então eu estava morando sozinha pela primeira vez em mais de 50 anos, né? Porque eu morei com meus pais, saí de casa para casar, depois tive meus filhos e quando eu me divorciei, estive com meus filhos até que eles se casaram. Então, pela primeira vez em mais de 50 anos, eu estava morando sozinha e veio a pandemia. Então, nesse processo da pandemia, eu sou professora, eu fiquei dando aulas, né, pelo Zoom, pela plataforma que a escola que eu trabalho aderiu, e foi um período bastante estressante por todos esses fatores. E, coincidentemente, começou o meu processo da menopausa. E a primeira percepção minha, porque até então o meu fluxo não tinha interrompido, né? Eu ainda estava tendo menstruação, mas comecei com sintoma de calor, né? Ondas de calor. Então esse meu primeiro sintoma me assustou, porque eu estava em casa dando aula, eu ouvia as pessoas dizendo sim, né, desse calor que vinha repentinamente, mas eu nunca tinha sentido. E dando aula em casa, à noite, né, que é um período mais fresco, de repente começava a ter um calor que escorria assim o suor nas minhas costas. Eu falei, gente, não é possível isso. Era o único desconforto que eu estava tendo, então aquele calor enorme. E aí fui pesquisar, né? Fui no médico, ela me passou uma medicação, fui também numa microfisioterapeuta, que também me sugeriu um outro tratamento mais fitoterápico. E eu um pouco resistente, né, a qualquer tipo de tratamento, principalmente medicamentoso, né? Eu tenho casos de câncer na família, câncer de mama, então já estava decidido que eu não ia fazer reposição hormonal. Então, pesquisando, a primeira coisa que eu descobri é que chá de folha de amora poderia ajudar o meu problema. Vejam bem, eu não sou médica, eu sou educadora física, eu só estou contando para vocês uma coisa que funcionou para mim. Aí, na zona cerealista, meu filho comprou para mim um pacote grande, é baratinho, né? E comecei então a tomar chá de amora, umas 2, 3 xícaras por dia. Em uma semana que eu estava tomando chá, já não tive mais ondas de calor. Continuei tomando por mais umas 2 semanas e depois parei. É um chá que ele não é ruim não, ele não tem gosto de nada, né? Então às vezes eu até misturava com um chá de camomila, com uma erva cidreira para dar assim um gostinho diferente, porque ele não tem gosto de nada. Então ele é bem tranquilo de tomar. Então eu fazia, tomava frio, quando estava frio eu tomava morninho, quando estava calor eu tomava frio. E isso simplesmente levou embora minhas ondas de calor. E mesmo quando eu parei de tomar, não tinha mais. E um outro problema que eu passei a ter quando realmente começou a falhar a menstruação, que eu ficava 1, 2, 3 meses sem fluxo, quando o fluxo vinha, ele vinha muito intenso e durava muitos dias. Então eu falei, gente, eu vou morrer anêmica, né? Porque é muita perda. E aí, conversando com a médica, fiz uma teleconsulta, né, com uma médica, porque estávamos, né, bem no meio da pandemia,
E ela disse assim, olha, se você tiver fluxo por mais de 4 dias, você vai entrar com essa medicação, porque é muita perda, né? Não é legal. E eu falei assim, gente, e agora? Eu, né, que detesto ficar tomando remédio, evito ao máximo, fiquei aqui pensando. Eu me lembrei que quando eu era muito jovem, nos meus primeiros anos de puberdade, conversando com amigas, elas falavam que quando elas tinham fluxo intenso, porque eu nunca tinha tido, mas quando elas tinham fluxo intenso, que elas tomavam suco de uva e que cortava. Eu falei assim, será? Vou tentar, né? Porque já tinha feito isso quando eu era adolescente e tinha dado certo. E então eu sempre deixava assim esse fluxo 1, 2 dias, né, intenso, para que aquilo fosse embora mesmo, né, essa descamação do endométrio. E aí no terceiro dia eu entrava com o suco de uva e tomava suco de uva, tipo 1 copo, 2, 3 copos no dia. Eu não sou muito fã de suco de uva, mas tomava como se fosse remédio. Então às vezes diluía um pouco com água, mas tomava assim, um dia que eu tomasse o suco de uva, no dia seguinte já ia diminuindo e às vezes cortava o fluxo. Então, é recomendação médica? Eu até procurei na internet para ver se alguém falava sobre isso e eu não achei nada dizendo que suco de uva tivesse esse efeito. E eu não sei se ele tem para todas as pessoas, mas para mim deu certo todas as vezes em que eu precisei e que esse fluxo estava muito intenso e estava durando mais de 3 dias. No terceiro dia eu já entrava com o suco e aí já cortava. E isso deu certo para mim. Então eu estou repartindo com vocês porque pode dar certo para vocês. Não vai fazer mal, não tem contraindicação, mas também não é uma receita, tá? Lembrando bem, eu não sou nutricionista, não sou médica, não sou fitoterapeuta, não sou naturopata. Eu estou dividindo com vocês com uma pessoa que fez uma experiência com esses 2 alimentos, né? Que é a folha da amora seca e o suco de uva para o enfrentamento dessa fase da vida. E cuidado, porque nessa fase, como tem uma oscilação hormonal muito grande, a gente às vezes chora à toa, a gente tem que ter até paciência com as pessoas que convivem com a gente, porque elas às vezes não vão entender, porque não estão passando pelo mesmo processo, mas procure então fazer outras coisas que possam te dar um relax, diminuição do seu estresse, relaxa, faz uma meditação, faz uma atividade física que ajuda muito você a passar por essa fase. Para mim foi muito bom. Foi leve? Não foi, né? Porque acho que essa oscilação hormonal, ela mexe muito com as nossas emoções, mas passa, é um momento que vai passar e daqui a pouco a gente está bem. E vamos cuidar de outros fatores, porque como nós vamos ter a perda da produção de alguns hormônios, então nós teremos que compensar de alguma forma na nossa alimentação para que a gente continue com o mesmo vício da pele, o cabelo, né? Porque esses hormônios que a gente produz ao longo da vida vão influenciar bastante na manutenção da nossa juventude. Então vamos cuidar a partir desse processo ainda mais para que a gente possa ter qualidade de vida e também uma alegria pela nossa saúde e a nossa aparência também, ok? Grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessas 2 pequenas dicas que eu dei para o enfrentamento da menopausa.